Bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo. Livro de Marcos, capítulo 15, né? Vamos a partir do versículo 30. A gente vai ler até ao 39, tá bom? Vamos lá para a nossa leitura. Palavra de Deus, leitura diária. A leitura da Palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E hoje você vai estar alimentado, amém? Diz assim a Palavra de Deus no livro de Marcos 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. É chegada a hora sexta. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus, a palavra do Senhor falando sobre a crucificação. Eu gosto muito de pregar sobre a cruz, a mensagem da cruz. Essa hora é muito importante. E aqui fala sobre quando Jesus está na cruz, já crucificado, agonizando, ali naquela agonia mesmo, chegando próximo à sua morte. E as pessoas zombando dele. Salva-te a ti mesmo, né? Desce da cruz achando que ele ia resolver as coisas nesse reino, na terra. Não. A mensagem da cruz é forte. Jesus tinha que passar por isso. As pessoas, o Messias tinha que passar por isso. Então as pessoas não entendiam isso. Elas achavam que salvar a si mesmo era sair da cruz, era derrotar os soldados romanos, era fazer o reino na terra. Não. A salvação, na verdade, ela estava em vencer a cruz através da ressurreição. Amém? Então, ele nos salvou morrendo por nós na cruz. Porque quem era para estar na cruz era você, era eu. Por quê? Pelos nossos pecados. E um homem sem pecado nenhum foi naquela cruz, morreu por mim e por você. Foi crucificado, foi injuriado. E chegada a hora sexta, essa hora sexta aqui é meio-dia, tá? Houve trevas. Então veja bem, foi meio-dia, escureceu. Escureceu ali tudo. E houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 horas da tarde. Aquele momento em que Jesus estava na cruz, ficou tudo escuro. E quando foi a hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus já cansado, perdendo muito sangue, Jesus chicoteado, Jesus apanhou demais, ele sofreu uma sessão de tortura, ele levou no mínimo
39 chibatadas. Ele colocaram uma coroa de espinhos, cravaram em sua testa, saiu muito sangue. Bateram com cana no seu rosto, ele estava desfigurado, ele estava nu. Então nessa hora ele clama, ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, que me desamparaste? E por que Jesus disse essa frase? Na verdade ele disse 7 frases na cruz. Uma porque, como ele estava esticado na cruz, para respirar era muito difícil. Jesus ele morre por asfixia, por causa do seu pulmão. E tanto é que quando o soldado fere o seu lado, sai água e sangue. Então, veja bem que ele estava com água nos pulmões devido ao quê? A não poder respirar direito. A morte de cruz era uma das piores mortes que teve na humanidade. Então, nessa hora em que Jesus fala, por que me desamparaste? Jesus ele está não dizendo que Deus não está mais com ele. Ele, agora na cruz, ele é 100% homem. Por que eu estou dizendo isso? Dizem os teólogos que nessa hora, Deus, quando vê ele na cruz, vê todo o pecado da humanidade sobre ele. Então imagina, o pecado da humanidade está sobre ele, porque ele está levando esse pecado na cruz para morrer como homem, agora, para morrer sendo sacrifício vivo. Então quem ele era agora? Ele era o sacrifício, o próprio sacrifício, era Jesus. Ele era o sacrifício. Antes, então, se alguém cometesse um pecado, tinha que matar um animal e oferecer em sacrifício a Deus. Agora não, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro. Então, todo o pecado da humanidade está sobre ele. Então, quando ele diz essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? É a hora em que Deus vira o rosto, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E o que diz a Bíblia em Isaías? Que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então eu escondo o meu rosto de ti, diz Isaías, né? Eu virei o meu rosto de ti por causa do seu pecado. Ou seja, nesta hora está cumprindo Isaías. Deus está virando o rosto, porque está todo o pecado da humanidade sobre Jesus, que ele se fez sacrifício, ele é o cordeiro. Então Jesus se sente desamparado, porque veja bem que sempre Jesus chamou Deus de Pai. Sempre. Nessa hora, ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu. As pessoas não entendem, então, está chamando por Elias. Porque Eloi, Eloi, não estava chamando por Elias. Ele estava se referindo a Deus, não como Pai agora, olha só, como Deus. Ou seja, ele viu essa separação. Então, o que isso faz entender na mensagem de hoje? Quando eu tenho pecado e não confesso, eu estou distante de Deus. Deus está distante de mim. Parece que Deus está distante, virou por causa do meu pecado. Não porque Deus não me ama. Não é porque Deus me desamparou, não. E o que faz eu me aproximar desse Deus? É confessar o meu pecado, me arrepender. Amém? Quando se arrepende, aí sim. Então muita gente às vezes diz assim, Deus me desamparou. Já viu essa palavra? Mas aí, como está a tua vida em questão de pecado? Não é que Deus te desamparou, é porque o que faz separação entre você e Deus é o seu pecado. Não tem como. E nessa hora Jesus sentiu na pele isso. Porque ele era tão íntimo do Pai, mas nessa hora todo o pecado da humanidade estava sobre ele, que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma condição nossa quando nós pecamos. Que às vezes nós oramos, parece que a oração não sobe do teto. Por quê? A gente quer pedir, mas nossa vida está cheia de pecado. Então Deus não pode olhar para nós da maneira... Claro que ele ora para nós como pecador, esperando que a gente se arrependa. Mas ele não pode atender os nossos pedidos de oração enquanto nós não confessarmos os nossos pecados. Entenda isso. Então, Jesus, ele passa por isso que muitos de nós passamos. Porque me desamparaste,
Na verdade, é o pecado que estava sobre ele, o pecado de toda a humanidade. E aí, um deles corre e beber uma esponja aqui em vinagre, coloca numa cana. Jesus estava com muita sede. Ele fala na cruz isso. Uma das frases é tenho sede. Aí, quando fala tenho sede, alguém coloca vinagre em vez de... Por quê? Porque o vinagre tem uma ação que ameniza a dor, diziam, né? Ameniza... Tipo assim, para morrer mais rápido, vai. Para não acabar com o sofrimento. Entra vinagre no corpo. Mas o que Jesus faz? Jesus não bebe, vê que é vinagre, acho que ele cheira, né? E o povo ainda está pedindo, vamos ver se ele está chamando por Elias, se ele vai tirar. Não entendendo ainda, o povo não estava entendendo a missão de Jesus, a missão verdadeira. E quando acontece isso, ele dá um brado, um grande brado. E esse brado aqui que ele dá é uma palavra que é dizendo, está consumado. Ele, na verdade, ele diz essas palavras. Tetelestai. Quer dizer, tetelestai. Quer dizer, está consumado. Ele dá esse brado. E aí o véu, olha só que interessante, o véu do templo se rasga. Ninguém rasgou o véu. Ele se rasga em dois. De alto a baixo. Porque se fosse de baixo para cima, quando você tem uma cortina, vai assim, você vai rasgar ela, normalmente você vai de baixo para cima, né? Aqui não, tá de alto a baixo. Quem rasgou esse véu? Lá do alto, foi rasgando, ou seja, o véu que separava o sacerdote de Deus, do Santíssimo, no lugar santo dos santos, que chamava, que só poderia entrar o sacerdote uma vez por ano lá, nesse lugar, senão seria consumido. Esse véu foi rasgado de alto a baixo. O que isso não demonstra para nós? Que através da morte de Jesus, nós temos acesso direto. Escuta o que eu vou dizer. Nós temos acesso direto ao Pai. Através de Jesus. Não é através de outro santo. Não é através de Maria, que não está dizendo isso. É através de Jesus. Aleluia! É através de Jesus. Porque quem rasgou, agora sim, nós podemos chegar. Ah, mas eu não consigo orar a Deus. Sim, você consegue, porque o véu foi rasgado, meu camarada. Você tem acesso agora através de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. E aí o centurião, quem era o centurião? Era um líder militar, né, romano. Ele liderava 100 homens, por isso que é centurião. Ele assistiu todo esse flagelo, ele viu tudo isso, cara. Viu a morte de Jesus. E aí ele se impressionou. Não apenas como a maneira que ele suportou a dor, o sofrimento, mas ele ficou olhando a maneira como Jesus se portou diante disso, de forma, uma conduta assim, mansa, uma conduta pacífica, e com esse brado, né, tetelestai, está consumado. Aquele homem falou, cara, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele viu aquele Jesus debilitado, ferido, humilhado, mas passando por tudo, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Então a palavra de hoje é: aguenta firme, confessa teu pecado, olha para o Jesus da cruz, leve teus pecados para a cruz, deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele já fez, Ele já te salvou, então só confesse. Ele nunca te abandonou. Nós que abandonamos Ele através do nosso pecado. Se gostou, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida.
Fique na paz e até amanhã, tá? Com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.